O primeiro-ministro da Noruega, Jonas Gahr Støre, confirmou na segunda-feira, 19 de janeiro de 2026, ter recebido uma mensagem do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que liga as tensões sobre a Groenlândia ao Prêmio Nobel da Paz. A mensagem, inicialmente reportada pela PBS, teria sido uma resposta a um contato prévio de Støre e do presidente da Finlândia, Alexander Stubb, que se opuseram a anúncios recentes de tarifas americanas. Na mensagem, Trump alegadamente afirmou que, considerando que seu país decidiu não me dar o Prêmio Nobel da Paz por ter parado 8 guerras plus, não me sinto mais obrigado a pensar puramente na paz, e pode agora pensar no que é bom para os Estados-Unidos. A comunicação terminava com a declaração de que o mundo não está seguro a menos que tenhamos controle completo e total da Groenlândia. O primeiro-ministro norueguês reiterou que o prêmio é concedido por um comitê independente, não pelo governo, e reafirmou o apoio da Noruega à Dinamarca, da qual a Groenlândia é um território autônomo. Este episódio eleva as tensões em uma disputa já acirrada. Trump anunciou uma tarifa de importação de 10% a partir de fevereiro contra 8 países, incluindo a Noruega, em retaliação ao envio simbólico de tropas europeias para a Groenlândia para treinamento. Enquanto a Casa Branca não descartou o uso da força para controlar a ilha ártica estratégica, o primeiro-ministro britânico Keir Starmer buscou desescalar o conflito, afirmando não acreditar em uma ação militar e defendendo a resolução por meio de diálogo. O contexto mostra uma relação transatlântica já fragilizada por divergências sobre a guerra na Ucrânia, gastos militares e políticas migratórias. Enquanto isso, milhares de groenlandeses protestaram no fim de semana contra qualquer tentativa de tomada de seu território. O primeiro-ministro da Groenlândia, Jens Frederik Nielsen, afirmou que não cederão à pressão, mantendo-se firmes no diálogo e no direito internacional. O que estamos testemunhando nesta notícia sobre a mensagem do presidente Trump ao primeiro-ministro norueguês não é apenas uma disputa diplomática sobre a Groenlândia. É a manifestação de um conflito muito mais profundo, uma colisão entre duas visões de mundo radicalmente opostas. De um lado, um líder americano que, com todos os seus métodos não convencionais, coloca os interesses nacionais dos Estados Unidos acima da cortesia diplomática do establishment globalista. Do outro, uma elite europeia que ainda opera sob a ilusão de que a ordem pós-Segunda Guerra Mundial, com suas instituições burocráticas e sua moralidade autoatribuída, deve permanecer imune ao escrutínio e à soberania nacional. Vamos começar pelo contexto mais amplo, que a mídia mainstream se recusa a abordar com honestidade. A Groenlândia não é apenas um pedaço de gelo no Ártico. É um território estrategicamente vital em um mundo onde a Rússia e a China estão expandindo agressivamente sua influência polar. Enquanto os líderes europeias realizam treinamentos de segurança simbólicos e emitem declarações preocupadas, quem realmente está pensando na segurança do Ocidente? O presidente Trump, ao destacar a necessidade de controle completo e total da Groenlândia para a segurança mundial, está apontando para uma verdade geopolítica inconveniente que as elites diplomáticas preferem ignorar em favor de chá e canapés em Bruxelas. Pergunte a si mesmo, quando foi a última vez que um líder europeu demonstrou uma preocupação tão visceral e direta com a segurança estratégica ocidental, em vez de se preocupar com protocolos e processos? A narrativa dominante, é claro, tenta pintar isso como uma instabilidade perigosa, um rompimento da ordem internacional. Mas essa ordem internacional tem funcionado para quem exatamente? Para os cidadãos americanos que viram suas indústrias serem deslocadas por acordos comerciais desastrosos, para as nações europeias que se tornaram dependentes do gás russo enquanto negligenciavam suas próprias defesas, a hipocrisia é espessa o suficiente para cortar com uma faca. A mesma Noruega, que agora se recusa a endossar uma ação americana na Groenlândia, é um membro da OTAN que consistentemente não atinge as metas de gastos defensivos, esperando que os contribuintes americanos subsidiem sua segurança. Eles querem a proteção do guarda-chuva nuclear americano, mas ficam ofendidos quando o presidente americano age para garantir que esse guarda-chuva seja sustentado por posições estratégicas sólidas. E então temos o espetáculo lamentável do Prêmio Nobel da Paz. O Comitê Nobel norueguês, essa assembleia não eleita de 5 indivíduos, tornou-se uma piada global,
um instrumento de sinalização de virtude progressista. Eles premiaram terroristas, ditadores em potencial e ativistas de esquerda, mas quando um presidente americano realmente negocia o fim de conflitos e impede guerras, ele é ignorado. A mensagem de Trump, embora entregue em um estilo caracteristicamente direto, expõe uma verdade fundamental. Essas instituições internacionais não são sobre mérito ou paz real, são sobre a promoção de uma agenda globalista específica. A doação da medalha por Maria Corina Machado a Trump é um símbolo perfeito desse teatro absurdo, um prêmio politizado sendo manuseado como um troféu vazio, enquanto os verdadeiros feitos pela paz são desdenhados pela elite. As implicações para os valores conservadores são claras. Em seu cerne, este episódio é sobre soberania nacional versus governança global. Os países europeus estão indignados porque os Estados Unidos estão agindo como uma nação soberana, perseguindo seus interesses nacionais de forma clara e transparente. Eles prefeririam um mundo onde as decisões fossem tomadas em salas fechadas em Genebra ou Bruxelas, por burocratas não eleitos que nunca enfrentaram um eleitorado. A ameaça de tarifas, retratada como beligerante pela mídia, é simplesmente o uso de alavancas econômicas para negociar de uma posição de força, algo que cada uma dessas nações europeias fez em vários pontos de sua história. A diferença é que Trump não se esconde atrás de um verniz de multilateralismo falso. Ele declara abertamente: estes são os interesses dos Estados Unidos, e vamos negociar para defendê-los. Economicamente, a histeria sobre uma guerra comercial é puro alarmismo. As tarifas são uma ferramenta, não um fim em si mesmas. Elas são um meio de corrigir desequilíbrios e forçar parceiros relutantes à mesa. Por décadas, os Estados Unidos foram o mercado consumidor de último recurso para o mundo, executando déficits comerciais maciços, enquanto outras nações, incluindo muitas na Europa, se beneficiavam do acesso ao mercado americano enquanto mantinham barreiras para seus próprios mercados. O livre mercado verdadeiro requer reciprocidade, não exploração. Quando o primeiro-ministro britânico Starmer diz que uma guerra comercial não é do interesse de ninguém, o que ele realmente quer dizer é que não é do interesse do establishment europeu, que se acostumou a um sistema onde os Estados Unidos são o pato sentado. Cultural e politicamente, este confronto revela a desconexão total entre as elites governantes europeias e seus próprios povos. Enquanto os líderes europeias falam em solidariedade e direito internacional, milhares de groenlandeses marcham para afirmar sua própria identidade e rejeitar qualquer aquisição estrangeira. Onde está a solidariedade com o direito à autodeterminação do povo groenlandês? Parece aplicar-se apenas quando se alinha com os objetivos anti-americanos. A Groenlândia é uma parte autônoma do Reino da Dinamarca e seu primeiro-ministro deixou claro que não será pressionado. Um conservador deve perguntar: não é esse exatamente o princípio da soberania que defendemos? O direito de um povo determinar seu próprio futuro, livre de coerção externa? A posição americana, se baseada em negociação e acordo mútuo, não é inerentemente mais moral do que a postura de virtude europeia que mascara seu próprio interesse geopolítico. Olhando para os desdobramentos futuros, os conservadores devem estar alertas. O establishment profundo, tanto na América quanto na Europa, usará este incidente para dobrar-se à sua narrativa favorita: que o nacionalismo é perigoso, que a soberania é obsoleta e que apenas um sistema global de regras que eles controlam pode garantir a paz. Eles pintarão Trump como um desestabilizador, ignorando que a verdadeira desestabilização vem de uma China expansionista e de uma Rússia revanchista, entidades que as políticas fracassadas do establishment permitiram que florescessem. O chamado à calma do primeiro-ministro Starmer é na realidade um chamado ao status quo, um status quo que falhou com os cidadãos comuns do Ocidente. A conclusão é inescapável. Este não é um conto sobre um tweet imprudente ou sobre um ego ferido por um prêmio. É um capítulo na luta contínua entre aqueles que acreditam que as nações, com suas culturas, histórias e interesses distintos, são os blocos de construção legítimos da ordem mundial, e aqueles que aspiram a um sistema de governança global diluído, administrado por elites tecnocráticas. A mensagem de Trump, por mais desajeitada que seja sua apresentação, levanta uma questão fundamental. Por que os Estados Unidos devem continuar a carregar o fardo da segurança ocidental enquanto se submetem às regras de um sistema que não respeita sua soberania
ou recompensa suas contribuições? A pergunta final que todo cidadão comum, tanto na América quanto na Europa, deve se fazer é esta: você confia mais em seus próprios líderes eleitos, responsáveis perante você, ou em uma classe de diplomatas, burocratas internacionais e comitês não eleitos em capitais estrangeiras para defender seus interesses e sua segurança? A resposta a essa pergunta define não apenas esta disputa sobre a Groenlândia, mas o futuro da liberdade e da autodeterminação no mundo ocidental. O establishment quer que você tema a ação decisiva e a defesa clara do interesse nacional. Mas o que realmente deveria causar medo é um mundo onde ninguém tem a coragem de defendê-los.